Fala galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. E como vocês não paravam de pedir a continuação, estou trazendo para vocês a continuação do Cleitão. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! Depois daquelas lapadas secas que o Prota deu naquele guarda, o Prota e sua galera estão voltando para a mansão. E dentro da carruagem, esses dois estão meio para baixo, já que nenhum deles conseguiu defender a honra do seu senhor. O Kevin, ele pede desculpa, pois pensa que foi por causa dele que o seu mestre ele foi insultado. O Chris logo em seguida ele pede desculpa também, pois enquanto o nome Dmitri ele estava sendo insultado e o Kevin estava lá no chão sendo espancado, ele não fez praticamente nada. E ele se acha culpado por isso, mas o Prota só fica olhando para esses dois e vê a sinceridade neles. E fala para os dois que isso não deve ter sido fácil. E agradece os dois por eles aguentarem bastante até a chegada dele. O Prota fala que eles fizeram certo, pois se eles agissem de forma precipitada, poderia causar algum conflito. E o cenário poderia ter ficado pior. Esses dois ficam surpresos e o Prota sabe o motivo disso, pois essa não era a resposta que eles queriam ouvir. Mas o Prota fala que não há ninguém em todo esse reino que possa ousar colocar a mão na família Dmitri. E o Prota fala do seu estilo na vida passada e dá um conselho para eles. Mesmo que seja alguém que você tem que suportar tanta humilhação, tenha certeza de lembrar da cara dessa pessoa, pois você nunca deve perder esse rancor. E o Prota já avisa que não gosta de ver ninguém em cima dele. E se alguém quiser seguir ele, eles terão que viver uma vida estando em pé em cima de todo mundo. E todo seguidor que ele tiver vai ter que se adaptar à forma de vida dele. Caralho, cuzão! No dia seguinte, em sua mansão, o Hans preparou uns documentos para o Prota a pedido dele. Ele solicitou informações da família Barco para uma guilda de informações e esses documentos são dessa guilda. O Hans fala que as informações que a guilda conseguiu mostram que os movimentos recentes da família Barco são bem comuns. E o Prota vendo esse documento, ele fica bastante pensativo. As informações falam que essa família, ela se estabeleceu nessa região por volta de 100 anos. E na época, eles começaram a surgir como uma casa mais poderosa da região. E foi nessa mesma época que eles entraram no governo central. O Prota fala que o poder militar deles não era grande coisa. E o Hans fala que quando ele viu esse documento, ele ficou surpreso, pois ele pensava que a família Barco tinha nenhum grande poder militar, já que eles cresceram tanto. E o Prota vendo isso, fala que esse documento só mostra o quão poderoso é o governo central. E o motivo disso é porque o continente Salamandra, ele consiste em 2 impérios e 6 reinos. E entre eles, o reino de Cairo, ele é o mais fraco e também ele é o menor. E por compartilhar a fronteira com os outros reinos, a maioria desses reinos tenta invadir esse local. E a maioria das famílias que vivem nesse local, eles não tiveram muita escolha, a não ser se juntarem ao governo central, pois só assim eles conseguiriam sobreviver. E foi dessa forma que o governo central, ele ganhou bastante força. E a autoridade sobre o alistamento é absoluta. E se alguma família nobre rejeitar esse alistamento, ela é considerada rebelde e são despachados imediatamente do reino. E depois que o governo central ele dá um jeito no rebelde, as terras confiscadas, elas ficam em posse do reino e os lordes vizinhos que ajudaram na subjugação, como recompensa, eles ganham um pedaço de terra. E o resto é entregue a um novo dono e esse dono é obediente ao governo central. E foi dessa forma que os barcos, eles conseguiram força, através de influência e a ajuda do governo central. E o pobre do Hans, ele não tá nem acreditando que foi dessa forma que esses caras conseguiram poder. Com essas informações, o Prota descobre como foi que os barcos conseguiram empréstimo com o governo central. E o Prota já supõe que o dinheiro que os barcos conseguiram, ele vai ser usado para pagar os mercenários, pois nesse documento da guilda de informações, tá escrito que eles entraram em contato com a guilda de mercenários. E essa companhia é composta por centenas de mercenários que estão no rank A. Eles são um grupo que recebe comissões principalmente por participar de batalhas entre territórios. Então Hans imagina que se os barcos contrataram os mercenários recentemente, eles devem atacar os Lawrence dentro de um mês. Então dessa forma, os barcos eles terminaram seus preparativos. E o Hans nesse momento, ele tem a certeza que os Lawrence não vão ter nenhuma chance. E mesmo que eles aguentem, não vão durar nem um mês. E nesse momento, o Prota ele fica pensativo. Ele diz para o Antônio Barco que não iria interferir nos planos dele, mas ele já fala logo, para que Roma continue vivendo, ele não pode deixar os barcos em paz, já que eles o ameaçaram, né? E o Prota sabe, não importa o quanto os barcos tenham ficado fortes, eles não são páreo para os Dmitri. O Prota sabe que isso é uma tarefa fácil, se ele pegar emprestada a força da família dele. Só que para ele, isso não tem sentido agora, pois os Dmitri, eles têm uma origem comum, e os outros nobres não conseguem
consideram Roman Dmitri como uma ameaça. E o Prota, ele sabe o que precisa nesse momento, pois ele vai criar uma pequena confusão para subir ao estágio igual a que ele estava na vida anterior. Eles estão deixando a gente sonhar. Então o Prota ele dá um salto da cadeira e fala para o Hans que quer encontrar seu pai, pois agora é hora dele cobrar o que geral tá devendo para ele. E lá fora da mansão tem uma galera surpresa, pois eles estão vendo uma pessoa. E essa pessoa tá chegando na cidade e ela tá toda suja de sangue. E a sua armadura, ela tá um bagaço. E essa pessoa, ela é um mercenário de rank B chamado Lucas. E ele veio para essa cidade, pois esse local é onde tem os melhores ferreiros. E o ferreiro vendo essa armadura, já vai falando logo para esse cara que ela tá toda detonada. E pergunta se a batalha que ele tava foi bastante difícil. E o Lucas ele tá chateado, pois por causa desse equipamento, ele quase capotou. Então o ferreiro dá uma olhada no material e fala que o equipamento dele é feito de um material de baixa qualidade. E pergunta onde ele arranjou essa sucata. E com raiva, o Lucas fala que tava querendo economizar um pouco, então ele experimentou uma loja pela primeira vez. Só que por causa desse erro, ele quase capotou. O ferreiro, para promover a loja dele, fala que os equipamentos do Dmitri e a sua produção é a melhor que tem nesse reino. E fala que sim, ele cometeu um erro. Então o Lucas diz que é por isso que ele veio nesse local e que agora está sob os cuidados do ferreiro. O ferreiro fala que vai fazer um conjunto completo e que vai demorar um pouco. O Lucas ele diz que não se importa muito, pois vai descansar um pouco na cidade, já que ele tá farto do campo de batalha. E quando ele sai da loja, tá tendo uma confusão em um mural de notícia. E ele fica se perguntando por que tem tanta gente naquele lugar. E ele já imagina logo que começou uma guerra. Mas ele disse que não iria pegar nenhum trabalho. Só que por causa desse amontoado de gente, ele ficou um pouco curioso. Então ele se aproxima para ver a notícia. E quando ele chega perto, vê que é um aviso de recrutamento. E é um recrutamento de soldados privados. Pré-requisitos: deve ser saudável e o desejo de ser forte. Número de recrutas: são 30. O salário vai ser de 8 pratas por mês. Porra! Tudo isso? O Lucas, vendo isso, não acha um salário ruim e a proposta é muito boa. Só que tem a condição especial que ele não gosta muito. E essa é: você pertencerá a Roman Dmitri, não à família Dmitri. Mantenha isso em mente. E o aviso é: se inscreva somente se estiver disposto a dar sua vida por Roman Dmitri. E o carinha que tá do lado dele já fala logo pra esse cara nem pensar em se inscrever, pois centenas de pessoas vão fazer isso. O Lucas fala que ele pode ter essa cara de acabado, mas ele é um mercenário rank B e fala que para entregar sua lealdade, ele precisa de no mínimo 50 moedas de pratas. Só que nesse momento, o cara se toca e pergunta para o carinha do lado: você disse que centenas de pessoas ia querer se inscrever? Eu disse. O Lucas pergunta se isso é mesmo verdade, pois o Lucas ele conhece a fama de Roman Dmitri, aquela fama de que ele é um idiota. E ele fica falando isso em voz alta, no meio de várias pessoas, e geral fica olhando para ele, e o Lucas ele fica sem entender. Aí o velhinho fala que ele provavelmente deve ser um forasteiro, só que o Lord Roman não é mais o mesmo, pois ele amassou as presas de sangue e agora ele trata as pessoas com respeito. O velhinho fala que não acreditava nisso, só que ele começou a perceber coisas estranhas, principalmente quando uma pessoa chamada Clark falou tudo isso para ele. E o velhinho fala: depois que o filho do Clark ele se tornou um subordinado do Roman, a vida de pobreza da família dele ela mudou totalmente. E ele fica tentando lembrar o nome do filho do Clark, e quando ele lembra, ele fala para o Lucas que o nome dele é Kevin. E o Kevin tá onde nesse momento? Tá na padaria, pois ele foi comprar pão para sua família. No dia anterior, o Kevin ele recebeu uma notícia e ele ficou bastante surpreso, pois ele estava recebendo uma licença. E o Prota sim deu uma licença para ele de 3 dias. E o Prota fala para o Kevin que descansar também é parte do treinamento dele. O Prota fala para ele continuar firme no trabalho dele e pede para ele aproveitar um tempo com a sua família. E o Kevin ele só concorda com isso. Só que no dia seguinte ele acha tudo isso estranho, já que antes ele não sobreviveria se ele não trabalhasse todo dia. Mas isso tem um lado bom: faz um bom tempo que ele não vê sua família e agora ele vai poder revê-los. Mas nesse momento o Han chama o Kevin, pois quer entregar algo para ele. E como ele vai visitar sua família, o Prota preparou roupas limpas para ele. E como um agrado, o Han dá um saco de dinheiro para ele e fala que ele recebeu um aumento e agora ele vai ganhar 30 moedas por mês. E o Hans fala para ele aproveitar, comprando presente ou festejando. E o bichinho fica com essa cara, sem entender bosta nenhuma. E foi com esse dinheiro que ele deu uma visita na padaria. E agora ele tá indo para casa. E ele tá admirado, pois a roupa nova que ele ganhou, ela é bastante macia e ele nunca teve uma dessas. E o carinha, ele comprou uma tonelada de pão. E ele comprou isso para sua irmã, pois ele lembra que esse era o desejo dela: comer um pão fresquinho com chantilly. Pois antes, todo santo dia, ela reclamava de comer pão duro. E ele sempre ficava triste, pois antes ele não conseguia comprar pão decente para ela. E é por isso que ele tá levando essa porrada de pão para ela. Só que nesse momento, ele lembra do dia que invadiram sua casa. Ele tava abraçando sua irmã e seus pais estavam com medo. E só dele lembrar disso,
ele fica com raiva e promete que dessa vez ele vai ficar bastante forte para que isso não aconteça novamente, pois ele não quer ver a família dele passando por isso de novo. Mas quando ele chega no local que o Hans falou para ele ir, ele acha estranho, pois é uma casa bastante ajeitada e ele fica sem entender. Mas na frente dessa casa tá a sua mãe e o seu pai tomando um chazinho e a sua irmã brincando com flores. E ele fica se perguntando que diabos é isso, por que a família dele tá nesse lugar, pois antes o Hans disse para ele ir para a periferia e não para as favelas, e ele não tinha entendido por quê, mas agora ele tá entendendo. E quando a sua irmã vê ele, ela já fica feliz e já vai em sua direção gritando seu nome. E com toda a gritaria da menina, os pais dele também vê o jovem e já saem correndo na direção dele. A sua mãe já dá um abraço bem forte, pois tem muito tempo que ela não vê ele. Seu pai já pergunta como ele tá e a sua irmã fica pulando de alegria. Ele pergunta que casa é essa. O pai dele fala que o Hans veio procurar ele e deu essa casa para eles viverem e também deu uma terra para eles cultivarem. E ele disse que essa era a vontade do Roma, mas a mãe dele fala que não é só isso, pois ela diz que o pessoal do castelo vem sempre ajudar eles e que agora eles estão bastante felizes, pois nesse momento eles se sentem vivos. E o Kevin, ouvindo essa história, ele já fica muito feliz e fica agradecido pelo seu mestre ajudar ele. Só que nesse instante, o pai dele vê algo e pergunta que marca é essa na bochecha dele. O Kevin fica sem entender e o pessoal já pergunta se o Roma bateu nele. O Kevin ele fala que não é nada disso, mas a mãe dele disse que ele pode contar a verdade. Mas o Kevin já fala que seu mestre não é esse tipo de pessoa. Então a mãe pergunta o que aconteceu. E depois que o Kevin contou essa história, o pai dele saiu espalhando por toda a cidade. E ele diz para todo mundo o que o Kevin falou, que o Lord Roma, além de dar uma casa e terras para eles, ele falou que Roman Dmitri expocou um cavaleiro dos barcos só para proteger o Kevin. E o pessoal fica se perguntando por que o nobre iria tão longe para proteger um subordinado. Mas o pessoal, ouvindo essa história, eles ainda ficam sem acreditar. Mas essa história continua se espalhando e todos os fofoqueiros eles ficam admirados com a mudança do jovem. Mas é tanta gente falando que o pessoal já quer ficar amiguinho do Roma, pois com todo esse rumor eles veem que o jovem Roma trata o seu povo com respeito e agora todo mundo quer ganhar sua confiança. E é por isso que tem um amontoado de gente naquele mural de notícias. E essa é a história que o velhinho explicou para esse cara. E ele fica sem entender e fica se perguntando o que já está acontecendo na cidade, pois ele conhece o antigo Roma. Ele já viu a baderna que ele já fez uma vez e sabe que aquele antigo Roma não era capaz disso. E ele fica se perguntando o que foi que aconteceu nesses últimos anos. E ele fica achando isso tudo interessante, pois agora ele quer ver esse novo Roma. E lá na mansão do Dmitri, o patriarca ele está conversando com um soldado, pois eles estão se preparando para o recrutamento da guarda pessoal do Roma. O guarda explica todo o preparativo e fala que vai ter o mínimo de escolta no lugar. Só que esse guarda ele tá um pouco preocupado e pergunta para o Romero se ele tá de boa com isso, pois desenvolver soldados pessoais é bastante perigoso, e pede para ele perguntar para o Roman qual o propósito dessa guarda. O patriarca fala que quando ouviu que o Roman ia participar da festa, ele achou que o Prota iria se juntar aos barcos para poder expulsar o segundo filho da linhagem de sucessão. Só que o Roman, na frente de todos os nobres, ele meteu os tabefes seco em um dos cavaleiros do barco. Ele fez isso após convencer o Antônio, e ele fez isso sabendo que os barcos eles podem se unir com o segundo filho para atacar ele, e para lidar com danos fatais ao seu direito de sucessão, ele ia fazer uma pequena baguncinha. O patriarca fala que o Roman ele foi tratado como um idiota por 10 anos, e agora ele tá vivendo a vida do jeito dele, e o cara, como pai, só quer parabenizar o seu filho, e o cavaleiro ele entende isso. Então Romero ele pergunta quantas pessoas se inscreveram, e já vai considerando a reputação dele, e o cavaleiro fala que 500 pessoas se inscreveram, e o Romero até fica em choque e fica perguntando como isso aconteceu. Então no dia seguinte, lá onde vai acontecer o teste, tem uma galera reunida, e quando tudo tá pronto, o Chris ele vai chamar o seu mestre e avisa que os preparativos eles já foram concluídos. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Um dia antes do teste, tá uma festança em uma pousada. E o carinha, ele tá bebendo todas, pois ele acha a cerveja desse lugar deliciosa. Só que ele olhando ao redor, ele acha algo estranho, pois ele vê que nesse lugar tem muita gente. E não imaginava que ia ter tantos candidatos para fazer um simples teste. Só que não é só candidatos normais, pois ele vê 3 pessoas em uma mesa e pelos identificadores de cobre que estão pendurados no cinto, eles devem ser mercenários de rank C. Os 3 que estão bebendo no balcão, eles não parecem mercenários, mas claramente eles têm experiência em batalha. E o cara fazendo os cálculos sabe que nessa cidade tem muitas pousadas, e considerando que tem pelo menos 5 ou 6 pessoas decentes, então o nível dos candidatos
é bem maior do que ele esperava. E ele fica se perguntando por que eles estão aqui nesse lugar, pois com a experiência que eles têm, eles podem conseguir trabalho muito melhor. E ele tem certeza que esses caras não estão nesse lugar por curiosidade, assim como ele tá. E ele fica sem entender, mas quando ele tá saindo, ele escuta algo. Então ele decide esperar um pouco para ouvir, pois um carinha tá conversando com seu amigo e ele perguntou o que ele tá fazendo nesse lugar, já que ele tinha dito que ele iria se tornar um soldado da família Lawrence. O carinha fala que realmente ele ia, pois Lawrence é a cidade natal dele, mas depois de ver como o Prota ele destruiu os presas de sangue lá em Lawrence, ele mudou de ideia. E ele fala que as pessoas que não estavam nesse lugar, elas não acreditam, mas naquele dia ele viu na praça Roman Dmitri coberto de sangue, arrastando o líder dos presas de sangue pelo cabelo, e ele ficou sem acreditar, pois um jovem mestre de uma família nobre, ele puniu os presas de sangue por colocar as mãos no seu povo. O maluco ele viajou de um território para o outro para esmagar a cabeça do líder deles, e esse jovem ele não consegue tirar essa cena da cabeça dele, pois ele sentiu calafrios naquele momento. Ele fala que as pessoas duvidam e negavam o incidente em Lawrence, mas ele viu e sentiu diretamente que o Roman Dmitri não é o fracote que todos falam. E como o cara tá bêbado já, e ele fala que o nosso Prota, ele é um verdadeiro líder, e o cara ele já tá bebaço, e o pessoal só fica olhando ele, pois todos estão curiosos no que esse doido bêbado tá falando. E o carinha, ele fica se perguntando se realmente vale a pena entregar a vida dele para o Prota. Então, voltando para o dia do teste, antes do nosso Prota aparecer, o pessoal tá todo feliz, e eles já ficam pensando que isso vai ser fácil, e já ficam planejando em tomar uma depois do teste. Aí os malucos falam que a conta vai para aqueles que falharam no teste, e o Lucas fica lá se perguntando qual a escolha ele deve tomar, e fica pensando se todo mundo nesse lugar tá com o mesmo pensamento que ele, se eles estão curiosas ou se estão aqui para dar vida para o Roma. Mas ele sabe que todos vão escolher na hora que vê o Roman Dmitri, então tudo fica em silêncio, e ele fica se perguntando o que aconteceu. E o que aconteceu foi que o nosso Prota ele chegou, e todo mundo abre caminho para ele, pois quem não abriria o caminho para esse cara? Então quando ele tá passando, todo mundo abaixa a cabeça e só deixa ele passar. Caralho, o maluco é brabo. E o Lucas fica pensando, maluco, esse cara é brabo mesmo, ó. Ele não falou nada, mas todos abaixaram sua cabeça e abriram o caminho para ele seguir em frente. E ele vendo esse brabo, ele reconhece que os rumores são verdadeiros, e quando ele sobe no palanque, ele fala para todos levantarem a cabeça, e já vai logo avisando, como foi escrito, eu vou selecionar 30 soldados, só que antes de começar, tem uma coisa a dizer para vocês. Eu sou Roman Dmitri, não tenho intenção de viver meus dias preso em um território remoto. Vou constantemente lutar por uma posição maior da que eu tô agora. E vai ser uma batalha onde suas vidas vão estar em jogo. E o Prota já avisa, se algum de vocês está planejando me seguir sem uma determinação firme, vá embora agora. O que vocês devem sentir sobre suas cabeças quando elas voarem no meio do campo de batalha não é ressentimento pelo meu eu, mas é só lamento de que não tenham sido capazes de me testemunharem em pé como o mais poderoso do continente inteiro. Porra! E o Lucas ele fica se perguntando o que já esse maluco tá falando, pois esse doido ele tá jogando fora até a sua posição na família, e fala que essa atitude é o limite da arrogância. Só que ele vendo o Prota, ele sente que o Prota ele pode conseguir tudo. Então o Chris ele toma a voz desse momento e diz que vai falar as regras do teste. O primeiro teste ele vai ser simples. Enquanto estiverem nos seus lugares designados, esse arqueiro vai atirar 3 flechas em vocês. Elas podem passar longe e grudarem na parede atrás de vocês, ou elas podem acertar vocês. Pode ser um golpe fatal ou não, e somente aqueles que não se moverem enquanto as flechas forem disparadas, esses serão os que vão passar. E o povo fica em choque e fica sem acreditar nesse teste. Então o Chris ele fala que o teste vai prosseguir e vai ser por ordem de chamada, e ele já chama o primeiro e fala para o próximo ficar esperando. E com o maluco lá no local, o arqueiro ele se prepara, e o doidão que tá esperando, ele fica se perguntando se ele realmente vai fazer isso. Quem é o maluco que vai colocar um soldado particular em um teste que pode causar a morte dele? E quando o arqueiro termina de se preparar, ele solta a flecha e ela pega pertinho do pescoço do maluco. Aí todo mundo já pensa, olha, isso é uma batalha psicológica, você só tem que relaxar e acreditar que nada vai acontecer. Certeza que essas flechas elas vão errar. Só que enquanto ele tá pensando isso, o arqueiro ele atirou a segunda flecha e ela pegou certinho na perna do cara. Aí todo mundo já fica em choque, pois não estão acreditando que isso é verdade. E o carinha que tava lá, ele cai no chão e ele fica gritando de dor, né? E o Chris já manda chamar um médico, e os guardas só fazem o que ele mandou, e o pessoal só fica vendo esse cara sendo arrastado, e todo mundo entra em choque.
pois definitivamente o arqueiro ele acertou a flecha no maluco. Então o Chris ele chama logo o próximo, e o carinha ele já tá se cagando de medo, pois essa flecha ela passou direto através da perna do cara, e o maluco ele ia capotar se essa flecha fosse na cabeça. E todo mundo tá preocupado, mas como o Prota disse, quem tiver a mente fraca pode ir embora. E o Chris ele vê que o Prota ele tava certo, e o Chris já fala logo, já que o próximo não vem, eu vou considerar que ele desistiu. E ele já fala para todo mundo, aqueles que são como esse cara e que estão com medo de ser acertado pela flecha podem desistir agora, e os malucos que forem acertados pela flecha e conseguirem resistir, eles vão ser premiados e passarão no primeiro teste. O Chris já fala, se tiverem covardes nesse lugar, saiam imediatamente. Noite anterior, o Prota ele se reuniu com a galera e ele explicou para todos o que iria acontecer. Ele disse que no teste, cada um deles ia ser atingido por uma flecha, e o pessoal já fica meio surpreso, mas o Prota ele continua e fala que o arqueiro ele é profissional, então o arqueiro pede para eles não se preocuparem, e o Prota já mostra a recompensa para todos, e o que o Chris vem trazendo é uma caixinha cheia de moedas de ouro, e todo mundo fica com brilho nos olhos ao ver essa caixinha. O Prota fala que eles não vão se machucar muito, já que vai ter médico no local, só que isso não muda o fato que eles vão levar uma flechada na perna. Então ele pergunta novamente para eles se eles vão realmente querer fazer isso, e todos só confirmam que sim. Então o Prota fala, se eles tiverem alguma dúvida, eles podem tirar agora, mas se não tiverem nenhuma, eles podem sair. Então todos se retiram. Após isso, o Chris pergunta por que ele tá fazendo tudo isso, por que ele tá indo tão longe. O Prota fala que ele não consegue achar pessoas apenas ameaçando elas, pois ele tem que mostrar para todos que eles vão estar botando suas vidas em jogo, e mesmo que a chance de ser acertado seja de 1%, a maioria dos candidatos vão ficar com medo desse 1%. Então Chris pergunta para ele qual é a condição para se tornar o subordinado dele, e o Prota fala que ele quer alguém com a mentalidade forte. Resumindo, o Prota ele quer alguém com um coração de besta. O Chris ele não entende o que é o coração de uma besta, e o Prota já explica para ele, esses caras nascidos com um coração de bestas vão ser considerados mais fortes e vão ficar fortes bem rápido, e só pessoas desse calibre são permitidas andar ao lado dele. Então voltando para o teste, todo mundo tá correndo, pois geral não tá querendo morrer, e alguns até falam que não vão arriscar sua vida por Roma Dimitri, e muitos desistiram. E o Chris vendo isso, percebe que mais ou menos 100 pessoas foram embora. Então ele olha para o seu jovem mestre e ele não tá nem ligando, pois o Prota ele quer alguém com o coração de uma besta, pois esse é um talento inato, e igual como o Kevin, que cortou seu pulso sem hesitar quando ele pediu, ou o Chris, que pediu ajuda para aquele que humilhou ele, pois esse tipo de pessoas nasceram com o coração de uma besta, e aqueles que não nasceram, não importa o quão fortes eles são, eles não poderão vencer aqueles que são diferentes, e o Prota ele vai procurar por esse tipo de pessoa. Então ele manda continuar o teste, e o Lucas vendo a continuação do teste, ele reconhece quem tá lá na frente, é aquele cara que tava na pousada, e o bichinho ele tá tremendo, mas pelo fato dele tá ali, o Lucas percebe que esse cara ele tava falando a verdade, só que o garoto ele tá bastante assustado, e nesse momento ele tá pensando que essa é a chance dele jurar lealdade para o Roman, então ele não vai desistir sem fazer nada, mas ele tá olhando para o arqueiro, então ele solta a primeira flecha, e acerta do ladinho da cabeça dele, e o cara já fica com mais medo ainda, e olhando para o arqueiro, ele fica pensando se ele ainda pode desistir, pois não teria sentido se ele morresse agora, mas o arqueiro já lançou outra flecha, e vai do ladinho do ombro dele, então o arqueiro lança a terceira, foi entre as pernas do garoto, e nesse momento o garoto cai, e o Chris fala que ele passou, e o Lucas fica admirado com o garoto, pois ele não desistiu, mas provavelmente ele teve sorte, pois se demorasse mais um segundo, o cara tinha desistido. Então com isso, o teste continua, muitos passam, e alguns não, pois fica com medo de ser acertado. Então passando algum tempo, o primeiro teste acaba, e tirando aqueles que desistiram, tinha aproximadamente 400 pessoas, e os candidatos que foram aprovados nesse teste foram 120, e o Prota só ficou observando tudo, avaliando cada um. Ele observou aqueles que passaram tremendo e aqueles que não se importaram, e prestou atenção em duas pessoas, pois esses dois, na visão do Prota, eles são diferentes, mas os dois possuem coragem para superar seus medos, e o Prota agora vai ter que diferenciar tudinho, pois ele vai separar os que respeitam ele dos que têm medo dele. Então ele fala que todos nesse local passaram, e esse teste provou que todos são válidos como guerreiro, só que ele só vai aceitar 30. Então nesse momento, o Prota fala que vai testar novamente cada um, e se passarem nesse teste, eles vão se tornar seus subordinados, e eles vão poder viver uma vida de predador. E o Lucas já fica espantando, vida de predador, que diabo é isso? Então o Prota fala que agora eles vão seguir com o segundo teste, e a regra vai ser simples, na frente de todo mundo tem vários tipos de espada, eles podem escolher qualquer espada, então o Prota pede para eles mostrarem seu valor, e chama cada um deles para um duelo, e geral fica se perguntando, ele realmente quer duelar com cada um? Então o Prota fala, vocês não precisam vencer, mas para aqueles que conseguirem aguentar 1 minuto, esse passará no teste e é
receberá recompensas melhores do que foi anunciado. Então o maluco lá atrás, ele fala que vai ser o primeiro. E o moço é gigante, ó. Então eles vão para o meio de todo mundo e o Prota pergunta qual é o nome dele. E ele diz Vulcan. Ele pergunta se ele vai usar essa espada mesmo. O maluco ele diz que sim. E ele fica pensando que o Roman Dmitri, ele tá bastante confiante. E fica se perguntando se o rumor dele ter acabado com os presos de sangue é verdadeiro. Só que nesse momento, isso não importa a ele, pois ele pensa que não tem como o Roman ele aguentar um minuto com esse cara. Então o Chris ele manda todos se prepararem e o cara fica pensando que mesmo que ele não conseguir durar um minuto, ele vai com tudo. E mesmo que ele venha servir o Prota, ele vai agarrar essa chance e mostrar para o que veio. Então o Chris manda começar e o maluco só parte para cima do Prota. E quando ele vai dar o porradão, ele não acerta nada. E fica surpreso, pois o Prota ele desviou e esse maluco nem viu. E o Prota só bota o pezinho para ele cair. E o cara, ele só fica esparramado no chão. E fica se perguntando o que diabo foi que aconteceu. Mas nesse momento, o Prota, ele só chama o próximo, pois esse cara acabou de perder. E o Lucas lá atrás tá vendo isso e achou incrível, pois o Prota ele desviou de modo suave e muito rápido. E ele nem tá acreditando que esse movimento existe. E já logo percebe que esse teste é muito mais difícil que o primeiro, pois quem tá na frente dele é o Cleitão da Guerra. E o maluco é brabo. Acabou.